Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos dar continuidade ao modelo ISLM-BP, falando agora sobre uma situação de mobilidade imperfeita de capitais, combinada com taxa de câmbio fixa, para determinar o nível da taxa de juros e da renda. Nos últimos dois vídeos, vimos os determinantes da renda após mudanças de políticas econômicas, seja monetária, fiscal e cambial. No penúltimo vídeo, falamos sobre uma economia sem mobilidade de capitais, analisando tanto a questão da taxa de câmbio flutuante quanto fixa. E no último vídeo, vimos a situação de perfeita mobilidade de capitais, também analisando fixo e flutuante. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre essas dinâmicas para uma economia com mobilidade imperfeita de capitais. Como existem mais possibilidades de combinação de mobilidade imperfeita de capitais, nós faremos duas divisões. No vídeo de hoje falaremos apenas sobre as questões com taxa de câmbio fixa e no próximo vídeo falaremos com taxa de câmbio flutuante. Vamos lá. Fazendo uma revisão do vídeo que falamos sobre as características principais do modelo de mobilidade imperfeita de capitais, a lógica que está por trás é: conforme vai aumentando o nível de renda, as importações vão se elevando, consequentemente, o saldo em transações correntes eles vão ser reduzidos, né? Ou vão piorar o saldo de transações correntes. Para conseguir financiar esse déficit de transações correntes, a economia ela vai ter que aumentar o nível de juros para que haja um estímulo de entrada de maiores fluxos de capitais. Bom, e qual que é então o principal fator para a determinação do grau de inclinação da curva BP? Bom, a principal questão está relacionada à elasticidade dos movimentos de capitais em relação à taxa de juros. Então, elasticidade dos movimentos de capitais em relação à taxa de juros. Quanto maior a acessibilidade, ou seja, quanto maior for a elasticidade dos fluxos de capitais em relação à taxa de juros, menor será essa inclinação. Ou seja, um pequeno aumento na taxa de juros atrairá muito capitais externos, como por exemplo acontece nos Estados Unidos. Basta aumentar um pouquinho a taxa de juros deles e os capitais vão muito para lá. Outros países emissores de moeda periférica, como é o caso da situação brasileira, para atrair a mesma quantidade de capital, né? A mesma seria difícil, mas mais aproximada a quantidade de capital, a taxa de juros tem que ter uma maior elevação, portanto, a curva do balanço de pagamentos é mais inclinada. Esse é o principal aspecto, mas não é o único, né? Como nós já vimos, também tem relação com a propensão marginal a importar. Ou seja, a pergunta que se faz é: eu aumento o meu nível de renda, né? Então, quanto que aumentará as importações? Aí, bom, isso depende então da propensão marginal a importar. Quanto maior for a propensão marginal a importar, maior serão as importações ao aumentar o nível de renda, consequentemente, maior será o déficit de transações correntes, já que não há uma relação direta com as exportações. Então, se o maior déficit de transações correntes, mais a taxa de juros terá que ser elevada em decorrência disso. Mas o primeiro fator é o mais determinante, né? Porque se a elasticidade dos fluxos de capitais em relação à taxa de juros for praticamente perfeita, né? Aí nós temos a BP horizontal. Então, ela sempre está equivalente à taxa de juros internacional. Agora, se ela é muito elástica, né? Não é perfeita, mas é muito elástica, muito sensível, um pequeno aumentozinho da taxa de juros, né? Então já consegue atrair bastante capital e eu posso aumentar bastante o meu nível de endividamento. Agora, uma situação em que é pouco sensível, eu tenho que aumentar muito a taxa de juros. Agora, nós temos que levar em conta duas situações. Bom, como a LM também é inclinada, nós temos tanto a BP quanto a LM inclinada. Aí nós vamos ter que comparar. Quando a LM for mais inclinada que a BP, ou melhor dizendo, quando a BP for menos inclinada que a LM, nós vamos chegar a uma situação mais próxima a uma economia com perfeita mobilidade de capitais. Quando a BP for mais inclinada que a LM, então é uma, né,
a BP aqui, a LM estaria aqui. Nós temos uma situação em que a BP vai se aproximar de uma situação próxima a uma BP sem mobilidade de capitais. Então, nós vamos analisar os efeitos da política monetária, fiscal e cambial tanto para uma situação quanto para outra. Então, iniciando nossa análise, vamos falar sobre política fiscal. Aqui ainda vamos manter a taxa de câmbio fixo e vamos iniciar por uma BP mais inclinada que a LM. Então vamos analisar nossas curvas, certo? Nós temos a IS, vamos manter uma IS na forma retilínea, né, para facilitar o nosso gráfico. Quando incluímos a BP aqui, positivamente inclinada, se deixar a IS curvilínea, fica um pouco mais difícil de fazer as relações, tá? Bom, então vamos lá. Política fiscal, aumentou o gasto do governo, nossa IS se desloca para a direita e para cima. Bom, o novo ponto de equilíbrio, então reforçando, é sempre aqui junto à minha LM. Nós temos esse ponto intermediário. Então, iniciamos aqui no ponto A, vamos para o ponto B. Aí agora aquela questão, né? O que vai acontecer após o início da política fiscal? Então vamos lá, aumentou o gasto do governo, deslocou a IS, então nós temos um novo aumento da renda e da taxa de juros. Olha só, quando nós falávamos sobre uma situação de perfeita mobilidade de capitais, a renda não importava, só importava a taxa de juros. Quando falávamos de uma economia sem mobilidade de capitais, só importava a renda. Com a mobilidade imperfeita, é a combinação de ambos que teremos que levar em consideração. Tanto a renda quanto a taxa de juros passam a importar com mobilidade imperfeita. Então, mas a nossa principal observação é: estamos em qual situação? Déficit ou superávit? Bom, quando estiver à direita e abaixo da BP, nós teremos uma situação de déficit, já que a economia está no nível de atividade econômica e para tornar uma situação de equilíbrio do balanço de pagamentos, a taxa de juros teria que ser mais alta, ela teria que estar nesse patamar aqui. Só que nesse patamar, nesse momento, é incompatível com o equilíbrio interno. Bom, então nós temos déficit de balanço de pagamentos, certo? Déficit de balanço de pagamentos. E a próxima pergunta é: o que vai acontecer? Bom, para isso nós temos que observar que estamos falando de câmbio fixo. Como o câmbio é fixo, o Banco Central não pode deixar desvalorizar a moeda. Portanto, o Banco Central ele atua oferecendo dólares. Então nós temos aqui inicialmente, né, um aumento da demanda por dólar, já que nós estamos numa situação de déficit. Então, o Banco Central, vou colocar aquele BCB lá de Banco Central do Brasil, né, mas poderia ser Bacen, mais generalizado. Evito reforçando o BC porque pode ser banco comercial. Às vezes até coloco um BC, mas porque escapa, né? É usual fazer isso. Então, o Banco Central do Brasil, ele vai aumentar a oferta de dólares. Ou seja, o que vai acontecer? Ele dá dólares, ele recebe em reais. Então, vou escrever aqui, recebe em reais. Então, o primeiro gráfico de cada vídeo eu deixo mais detalhadinhas, passo a passo, depois eu vou pulando algumas etapas. Recebe em reais, consequentemente, eu tenho uma redução da quantidade de moeda disponível na economia. Então, o que vai acontecer? Eu vou voltar a minha LM para essa situação aqui. Então, neste ponto, será o nosso ponto final. Há um recuo na renda, só que esse recuo na renda ele é inferior ao aumento inicial. Então, há um recuo na renda e uma elevação na taxa de juros. Então, a taxa de juros ela aumenta duas vezes, só que esse novo aumento ele tende a ser menor do que o primeiro aumento. Mas o mais certo mesmo é que a renda não volta para o patamar inicial. Então, o que eu tenho aqui ao final desse modelo? Isso aqui é uma questão importante. A renda, eu vou colocar assim de uma forma simplificada, tá? Mas a lógica tem que estar por trás.
a renda aumenta uma vez, então ela aumenta uma vez, e ela cai só metade, tá? Só para ter essa relação. Então, ela cai uma vez e sobe uma vez. Então, ao final, era como se ela subisse zero metade, tá? Então, acho que a gente não está falando precisamente aqui, né? Mas é só para entender a lógica. O que tem que ser, ao final, ela aumenta, tá? Só que ela aumenta menos do que aumentaria normalmente. A taxa de juros vai aumentar duas vezes e as reservas vão diminuir. Tá? Então, é assim que nós concluímos nosso modelo. Então vejam que é semelhante a uma situação de sem mobilidade de capital, porque sem mobilidade de capital a renda ela ficava na verdade igual, né? Ela não conseguia aumentar nada com a política fiscal. Aqui ela não é igual, né? Ela de fato ela aumenta, mas há um recuo posterior. Por isso que ela se assemelha, mas não é idêntica a uma situação de ausência de mobilidade de capitais. E agora vai ficar mais claro a dinâmica ainda da diferença quando nós falamos para uma situação de perfeita mobilidade de capitais, né, seria aquela horizontal, comparando com a situação que nós veremos de mobilidade imperfeita de capitais, mas menos inclinada do que LM. Então, nós vamos continuar analisando a questão da política fiscal. Então, há um deslocamento da minha IES para cima e para a direita. Então, o novo ponto de equilíbrio, cuidado para não colocar aqui, ó. O novo ponto de equilíbrio é aqui. Isso muda tudo para o modelo. Se vocês forem construindo, porque mesmo, por exemplo, num concurso ou nas provas, caso não seja exigido para vocês fazer o gráfico, né, em si, saber o resultado final, se colocar o ponto B aqui, né, em relação a BP, aí vai ter uma conclusão equivocada depois, tá? Então saímos desse ponto A aqui, que é igual de equilíbrio inicial, né? Vamos para o ponto B. Então vamos lá, fazendo a mesma dinâmica. Aumentou o gasto do governo, aumentou a renda e aumentou os juros. Qual situação aqui? Aqui vai ter uma grande mudança. Reparem que agora, ao invés de déficit, nós temos superávit. Então, o Banco Central do Brasil agora ele vai aumentar a demanda por dólares, aumentar a demanda por dólares, já que está tendo um excesso de dólares no mercado, já que está sendo superavitário. Aqui a taxa de juros está num patamar superior ao necessário. Então, o que vai acontecer? O Banco Central ele vai demandar dólares, ele pega esses dólares e paga em reais, tá? Então eu vou pular esse pedacito do reais. Consequentemente, então, já que ele paga em reais, eu tenho um aumento da quantidade de moeda. Portanto, a minha LM ela vai se deslocar para a direita e para baixo, provocando um novo nível de equilíbrio de renda aqui nesse ponto C. Então, o que eu vou ter aqui em relação à renda? Ela vai aumentar duas vezes e a taxa de juros ela vai aumentar uma vez aqui, e reduzir, ela vai reduzir, ela vai reduzir meia vez. Ou seja, ao final eu ainda tenho um aumento do nível da taxa de juros. E as reservas, né, elas vão subir um pouco, certo? Então, por isso que se assemelha mais uma situação de perfeita mobilidade de capitais, porque é um aumento inicial e posteriormente eu tenho um novo aumento. No caso de mobilidade da BP se assemelha mais a mobilidade de capitais, eu tenho um recuo posterior. Por isso que esse caso se assemelha a uma situação de perfeita mobilidade de capitais e quando a BP é mais inclinada que a LM, se aproxima de uma situação de ausência de mobilidade de capitais. Agora vamos continuar a mesma questão, falando sobre a política monetária, mas também com câmbio fixo. Então, bom, como vocês já sabem, quando acontece
um aumento da quantidade de moeda, um deslocamento da minha LM para a direita e para baixo, aqui sempre no ponto B, né, entre LM e IS, aqui era o ponto A. Bom, agora vamos analisar então a nossa dinâmica. Aumentou a quantidade de moeda, aumentou o nível de renda e reduziu a taxa de juros. Aí a pergunta, déficit ou superávit do balanço de pagamento? Bom, ela está à direita e abaixo da situação do balanço de pagamentos. Consequentemente, eu tenho uma situação de déficit no balanço de pagamentos. Então, não vou repetir aqui a escrita, né, mas retomando o que falamos agora há pouco, quando há déficit no balanço de pagamentos, há uma maior demanda por dólar, o Banco Central, então, ele atua oferecendo dólar, ele dá o dólar, recebe em reais, consequentemente, há uma contração na quantidade ofertada de moeda em termos reais. Portanto, a minha LM ela volta para a mesma situação inicial. Ou seja, não importa se nós temos uma situação de mobilidade imperfeita de capitais, mobilidade perfeita de capitais ou sem mobilidade de capitais, se a taxa de câmbio é fixa, a política monetária ela nunca consegue atuar em termos de estimular a economia. Ela é sempre ineficaz. Então, isso aqui pode ficar evidenciado também nessa situação aqui em que eu tenho um deslocamento da LM por motivo de aumento de quantidade de moeda. Nós temos aqui esse equilíbrio com a minha IS. E da mesma forma, a autoridade monetária vai ter que chegar numa situação em que vai ter que ofertar o dólar para a economia, consequentemente reduz a quantidade real de moeda. Então, da mesma forma, a economia aumenta, depois diminui. Ou seja, A é igual a C e, de novo, política monetária não consegue afetar a dinâmica econômica quando o câmbio é fixo. Agora vamos falar de uma situação da política cambial. Isso aqui, gente, o manual da USP não traz, tá? Ele não vê a relação, então temos que ficar aqui mesmo. Tem que confiar em mim apenas. Mas essa dinâmica que a gente já trata há bastante tempo, né? E quem. Então, porque o manual da USP é por algum motivo e os outros manuais também não trazem esse movimento aqui de desvalorização da moeda com a mobilidade imperfeita de capitais, tá? Mas no quadro resumo, o resultado final ele fica equivalente, dá para tirar o gabarito depois. Bom, então o que nós temos? Há um deslocamento tanto da BP quanto da IS. Quando nós falávamos em mobilidade imperfeita de capitais, nós sabíamos que a BP se deslocava mais do que IS, porque toda aquele movimento decorrente da depreciação da moeda, da desvalorização da moeda, resultava em toda a BP, já que a BP era formada apenas por conta de transações correntes, né? Não tinha conta financeira para equilibrar lá o balanço de pagamentos, e transações correntes, né, no nosso modelo, são as exportações líquidas. Bom, então o movimento da BP teria que ser necessariamente maior do que MIS. Na nossa dinâmica atual, nós temos uma situação em que há tanto o movimento da conta transações correntes, mas a BP também tem como parte a conta financeira. Então não é tão evidente agora quem que deve variar mais, se é IS ou se é BP, porque agora ambos têm mais componentes além das exportações líquidas. Bom, então o que a gente pode adotar como praxe? Quando a BP for mais inclinada, se aproxima de uma situação em que há ausência de fluxo de capitais. Portanto, o peso das transações correntes é maior, consequentemente, nós vamos fazer um deslocamento superior da BP. Não muda tanto assim ao final do processo, tá? Mas faz mais sentido manter dessa forma. Quando a BP for menos inclinada, a BP vai deslocar menos do que IS. Tá? Então, feitas as ressalvas, vamos partir para a análise. Então, eu tenho um aumento do patamar da taxa de câmbio, essa é a primeira situação.
Consequentemente, aqui nós temos uma BP, certo? Que ela é mais inclinada. Então, eu vou fazer um deslocamento dela superior ao deslocamento da minha IS. Ok? Essa vai deslocar a BP. E eu vou fazer, então, um deslocamento inferior da minha IS. Aqui é o ponto de equilíbrio, certo? Esse é o ponto de equilíbrio aqui, tem que tomar muito cuidado, ó. Esse é o ponto de equilíbrio da minha IS com LM. Bom, aqui nós temos taxa de câmbio fixa, certo? Então, desvalorizou a nossa moeda. Nós temos agora um aumento tanto na renda e na taxa de juros. Agora a pergunta: isso é suficiente ou não para tornar a economia deficitária do balanço de pagamentos? Ou seja, esse aumento de juros ele foi suficiente para compensar a piora das transações correntes? Nós observamos aqui que a economia ela está se encontrando numa situação à esquerda e acima do novo balanço de pagamentos. Então, como temos uma situação de superávit, o Banco Central ele vai adquirir esses dólares e, consequentemente, vai haver um aumento na renda decorrente da expansão da quantidade de moeda. Então, aqui nós temos uma situação de superávit do balanço de pagamentos. O Banco Central ele atua comprando dólares concedente, consequente a um aumento da quantidade de moeda LM para baixo e para direita. Então, o que eu tenho nessa situação? Eu tenho que, em termos de renda, há um aumento duas vezes. Em termos de taxa de juros, há um aumento uma vez e uma queda uma vez. O resultado final ele é incerto, ok? E as reservas elas vão aumentar. Então essa seria uma situação de desvalorização da moeda quando a BP é mais inclinada do que a LM. Agora vamos para uma situação em que a BP é mais inclinada é menos inclinada que a LM. Então vamos fazer um deslocamento superior da minha IS. Então a BP ela se desloca menos e chegaremos nessa situação aqui, BP nova. Então nós podemos passar de uma situação de equilíbrio inicial no ponto A já para uma situação final de equilíbrio que B já vai ser igual a C, porque nós já encontraremos uma situação de equilíbrio. Ah, poderia ser diferente? Poderia. Digamos que a BP, que a gente não sabe exatamente quais são os deslocamentos da IS e da BP, né? Vou colocar IS linha aqui. Digamos que a IS se tivesse deslocado esse tanto, né? E a BP se tivesse deslocado menos. Digamos que ela tivesse deslocado aqui assim, ok? Bom, se tivesse esse movimento, nós teríamos uma situação de superávit no balanço de pagamentos. O que aconteceria? Nossa LM se deslocaria para baixo. Então, o nível de renda seria relativamente parecido, né? Você teria um aumento posterior. Então, assim, não tem exatamente como saber essa situação de antemão, porque depende de como vai ser os nossos deslocamentos, certo? Se vai ser uma situação de déficit ou se vai ser uma situação de superávit, mas é possível que haja já esse movimento de que se torne em equilíbrio de primeira mão. Agora, digamos que a BP se desloque um pouco mais do que havia esse deslocamento aqui, pode ser até se deslocar mais, mas digamos que a BP desloque um pouco menos, aí a situação, nós teríamos uma situação de déficit na economia do balanço de pagamentos e haveria esse recuo, tá? Então, o resultado final de uma economia em que a BP é menos inclinada que a LM, a gente não tem como saber exatamente, né? Vai ter que saber
quais são os fatores precisos em relação ao deslocamento. Por isso é que os livros eles costumam não trazer esse exemplo, porque ele tem mais incertezas em relação ao comportamento final. Mas algumas coisas nós saberemos que vai acontecer em termos assim de entender o raciocínio, né? Já vale a pena a questão da intuitividade dessa questão. Então, eu sei que eu tenho um aumento na renda. Essa renda, ela pode aumentar uma vez, ela pode aumentar uma vez e recuar um pouquinho, mas ao final do processo eu tenho necessariamente o aumento da renda e da taxa de juros, eu sei que eu terei um aumento. O quanto que vai aumentar? Bom, aí a gente não saberia dizer com precisão, tá? Mas haverá sim esse aumento e as reservas depende também como é que vai ser. Então a reserva é mais difícil de saber se ela vai aumentar, se ela vai diminuir, tá? Tem várias possibilidades, mas enfim, o importante é frisar que há sim, conforme uma desvalorização da moeda, há um aumento da quantidade de renda e também da taxa de juros de equilíbrio. Então, aqui revisando, né, os diversos pontos que nós estudamos no nosso modelo, as semelhanças, né, com mais ou menos inclinada. Aqui não vou refazer, então aqui a casa da política monetária, né, seja uma inclinação ou outra, ela nunca é eficaz. E da política fiscal, né, nós temos uma situação em que se aproxima a BP, ela recua, se aproxima a mobilidade de capitais, ela recua, e quando se aproxima a situação de plena mobilidade de capitais, ela tem um novo avanço, tá? Aí, como eu havia adiantado, nós não temos um gráfico de taxa de câmbio variando, ok? Bom, aqui mais uma vez nós utilizamos o manual da USP, organizado pelos professores Lopes e Vasconcelos, e ainda continuamos no capítulo 6. Assim concluímos o modelo ISLM-BP, mobilidade imperfeita de capitais e câmbio fixo. No próximo vídeo será o nosso vídeo de encerramento da disciplina, em que falaremos sobre essa situação, só que agora para a taxa de câmbio flutuante. Obrigado por ter assistido até aqui, até esse próximo vídeo.